Poucos sabem, mas as águas que banham o Chile, o Peru, o Equador e a Colômbia são mais altas que as do Brasil, da Argentina e do Uruguai. O Oceano Pacífico é cerca de 20 centímetros mais alto que o Atlântico. Embora pequena, essa diferença pode interferir na circulação oceânica, no clima global, na navegação e até em obras como a do Canal do Panamá. Cientistas da NASA e da Agência Espacial Europeia calcularam a altura da superfície dos dois oceanos por meio de dados enviados por satélites. A explicação principal é a salinidade da água. O Atlântico, mais baixo, tem mais sal, é mais denso. A parte mais densa empurra a menos densa. Outro fator, a Cordilheira dos Andes e as montanhas rochosas que atravessam a América formam uma barreira natural que provoca mais chuvas no Pacífico, que o tornam menos salgado e mais alto. A temperatura da água também influencia. O Pacífico tem a água mais quente e o Atlântico mais fria. A topografia do fundo do mar e os padrões de ventos são outros fatores que interferem. A diferença de altura entre o Pacífico e o Atlântico afeta, por exemplo, o Canal do Panamá, a hidrovia navegável mais famosa da América. O sistema de eclusas permite a navegação unindo os dois oceanos com medições diferentes. Fenômenos curiosos que mostram como as águas dos mares e oceanos, que cobrem 70% da Terra, sofrem a influência de aspectos do planeta pouco conhecidos pela maioria das pessoas. Está no ar o Repórter Eco e você é sempre o nosso convidado especial. Os temas de destaque: a crise climática, uma líder indígena e envelhecer com saúde. Veja os detalhes do programa de hoje. Especialista fala sobre a necessidade de medidas de adaptação das cidades à crise climática causada pelas ações humanas. Elisângela Baré pretende incluir o saber dos povos originários no tratamento de doenças pela medicina moderna. E os filósofos Mário Sérgio Cortella e Terezinha Rios lançam um livro que discute como o envelhecimento pode ser um processo contínuo de aprendizado e autoconhecimento. Os eventos climáticos extremos vêm provocando graves impactos no mundo todo, como as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Acontecimentos desse tipo acendem o alerta para a necessidade urgente de políticas públicas de adaptação das cidades às alterações do clima. Porto Alegre, às margens do Lago Guaíba, tomada pelas águas, símbolo do evento climático extremo de 2024 no Rio Grande do Sul. Resultou em mortos, feridos, desaparecidos e desabrigados. Rios de várias bacias hidrográficas foram afetados. A Lagoa dos Patos, na região sul, recebeu a água cheia de sedimentos para desaguar no mar. Nas cidades mais afetadas, choveu até 700 milímetros entre abril e maio. As ocupações à beira dos cursos d'água terão que ser revistas. Rualdo Menegatti, geólogo, doutor em Ecologia da Paisagem e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica por que as mudanças climáticas causam inundações severas. Quando nós falamos em clima, nós não estamos falando exatamente em meteorologia. Meteorologia são os furacões, são as grandes chuvas, né? São tempestades. Agora, quando nós falamos em clima, nós estamos falando sobre a proporção do estado da água no estado líquido, oceanos, rios, lagos, no estado sólido, as geleiras. Estamos falando no vapor d'água que está contido na atmosfera. Se os oceanos aquecem por conta do aquecimento global, há maior evaporação.
Tendo maior evaporação, a atmosfera também mais quente consegue acomodar mais vapor d'água. E então, as precipitações, as chuvas serão muito mais intensas, igualmente ventos, furacões. A mudança do clima intensifica os fenômenos meteorológicos e também aumenta a sua frequência. E isso implica, então, também em mudanças ecológicas, mudanças da biosfera, da vida. Para o professor, as ações humanas contribuíram para a tragédia no Rio Grande do Sul. Se a água que precipita ela é absorvida pelos solos, ela ocorre em banhados, em matas ciliares, todos esses serviços ecossistêmicos não só detêm a velocidade do escoamento d'água, bem como ajuda a que a água infiltre, diminuindo seu volume. Em menor velocidade, isso faz com que nós não tenhamos o fenômeno chamado de inundação instantânea, inundação relâmpago, que é quando o nível da água sobe muito rapidamente. E o que nós vimos aqui no Rio Grande do Sul é que esses serviços ecossistêmicos têm sido muito desestruturados por conta do avanço do agronegócio, das plantações intensivas, principalmente de soja. As cidades nos últimos 20 anos cresceram, se expandiram muito nas zonas ribeirinhas, que são importantes para o amortecimento da água, para segurar a água. O Pampa, que se estende por outros países da América do Sul, é um dos biomas mais degradados em sua área no Brasil, segundo a rede MAP Biomas. Em 37 anos, encolheu cerca de 30%. A vegetação nativa foi substituída por soja e florestas plantadas, como as de eucalipto. Roaldo Menegatti defende a agricultura regenerativa. Uma agricultura muito intensiva que planta, coloca adubos agroquímicos, né, agrotóxicos e de forma paulatina, ela não deixa o solo se estruturar. O solo estruturado é o solo que contém, além dos elementos orgânicos, restos das plantações que vão estruturando o solo. Quando a plantação acontece uma sequencialmente à outra, e ele vai se compactando. Então, isso facilita o escoamento da água. A agricultura regenerativa é uma agricultura que supõe, né, um uso sustentável do solo. E isso faz com que também, então, ajude a regeneração, né, das matas, ajude na regeneração de todo o ecossistema onde a agricultura se produz. O professor explica que adaptar as cidades requer uma série de medidas. As cidades, de maneira geral, elas importam tudo: energia, alimentos, materiais da terra, exportam apenas detritos tóxicos, efluentes, gases tóxicos. Nós precisamos de um metabolismo circular. Os materiais trazidos da natureza são em cada vez menor número, são muito bem aproveitados dentro da cidade. Isso implica um cuidado enorme com a água. O primeiro elemento mais importante é a água. Mas nós devemos também tirar da nossa ideia de cidade que ela seja uma máquina frenética, porque isso torna nós humanos autômatos, pessoas que não refletem. E hoje o que se aproxima no horizonte, né, é a emergência climática. A cidade tem que começar a se considerar como um organismo que seja entrelaçado com o ecossistema em que está. Isso significa menos cimento. Coordenador do Atlas Ambiental de Porto Alegre, o professor defende que as escolas sejam centros de saberes conectados com o ambiente do entorno. Assim, nós não conhecemos principalmente a vulnerabilidade, os riscos desse lugar, né? Não há plano, não há possibilidade de prever, salvar as pessoas. A emergência climática não é, né, uma fatalidade, um destino. Nós temos que ter um poder público que tenha vontade política, né, de fazer com que a sociedade não sofra, né, não se veja como impotente diante desses acontecimentos. Na China, as cidades esponjas estão super badaladas, os nossos banhados são as cidades esponja? Elas se edificaram e concretaram muito o seu solo, né? E agora eles devem recuperar uma certa possibilidade da água não só infiltrar-se, mas também estacionar, fazendo com que não se avolume lá num local mais baixo.
Em Porto Alegre, por exemplo, naturalmente, nossos ecossistemas aqui de banhados são naturalmente sistemas de esponja. Então, o que nós temos que fazer aqui é conectar esses banhados. É isso que nós esperamos de uma sociedade de conhecimento no século XXI. Vamos agora às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. O PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, revela que uma série de eventos devem acelerar a crise climática global, com impactos para a economia e a saúde pública. Uma das ameaças é o degelo do permafrost, a camada do solo congelada na Sibéria, que libera vírus pré-históricos e bactérias. A transformação digital também é citada, porque, apesar do avanço tecnológico, aumenta a exploração de minerais escassos. A ONU pede à comunidade internacional que intensifique os esforços para preservar a biodiversidade e garantir um desenvolvimento sustentável a longo prazo. No Brasil, o modelo atual do agronegócio aumenta a crise climática e pode tornar inviável 74% das terras agrícolas na divisa da Amazônia com o Cerrado até 2060. É o que mostra estudo elaborado pela Plataforma de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. O não cumprimento do Código Florestal poderá ainda levar à perda de 32 milhões de hectares de vegetação nativa em 30 anos. O concurso internacional divulga os ganhadores do Prêmio de Fotografia de Natureza. A migração de borboletas registrada pelo espanhol Jaime Rojo foi a foto vencedora. Na imagem, o que parece folhagem iluminada pelo sol nas árvores, na verdade, são milhões de borboletas. Outros 10 fotógrafos também foram premiados, como a foto da migração em massa de girinos. A Prefeitura de Piracicaba, no interior paulista, começa a retirar os milhares de peixes mortos que atingiram a área de proteção ambiental de Tanquã, conhecida como Mini Pantanal. Segundo a CETESB, Companhia Ambiental do Estado, a morte de toneladas de peixes foi causada por uma usina de açúcar e álcool, que teria despejado resíduos industriais em um ribeirão afluente do rio Piracicaba. A empresa nega a responsabilidade. Você vai ver daqui a pouco aqui no Repórter Eco. Conheça Elisângela Baré, a líder indígena que luta pelos direitos da mulher. Ela quer integrar o saber dos povos originários ao da medicina moderna para o tratamento de doenças. Elisângela Baré é uma referência na luta pela preservação da cultura dos povos originários. A líder indígena faz doutorado em saúde pública na Universidade de São Paulo. Ela quer unir o saber tradicional ao conhecimento da medicina moderna para prevenção e tratamento de doenças. Artesã, agricultora, ativista, professora, mestre em educação. Primeira mulher indígena a receber uma bolsa da FAPESP para fazer pós-graduação em uma universidade pública. As diversas faces da líder indígena Elisângela Baré revelam a sabedoria ancestral que hoje divide espaço com a agitação da maior capital do país. Eu sempre coloco como artesã e agricultora, né, em virtude da minha mãe, da minha sogra, das minhas cunhadas e das diversas mulheres que compõem o território do Rio Negro. E hoje, nós que somos filhas delas, nós temos essa oportunidade, né, de ser letrado e de poder falar e coar as vozes das nossas mães, né, no mundo acadêmico e no mundo afora, né, que é a sociedade em si. Elisângela nasceu no território indígena Quequé Marabitanas, no Alto Rio Negro, estado do Amazonas.
Estudou em uma escola municipal indígena e formou-se em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas. Mais tarde, cursou mestrado na Universidade de São Paulo. Atualmente faz doutorado também na USP. Ela fez questão de compartilhar o saber tradicional com o ensino acadêmico. A minha pesquisa, ela se baseia no ritual do meu território, né, que é chamado de Cariamã, né, que é um processo que nós, mulheres indígenas do meu povo, né, do povo Baré, a gente recebe esse saber, né, durante a nossa primeira menstruação. Eu traduzi o Cariamã como cesto de conhecimento das mulheres. Conhecimentos, né, que é da roça, que é da planta, que é cuidar do corpo, que é cuidar do filho. E tudo isso nós recebemos, né, durante esse processo que a gente passa, né, que é esse processo de formação. Mas a vida na cidade grande trouxe desafios. Em sua trajetória, Elisângela teve forte atuação pela saúde indígena. Entre 2017 e 2020, foi uma das coordenadoras do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro e ajudou a criar a campanha Rio Negro Nós Cuidamos, com o objetivo de levar informações claras sobre a pandemia de Covid-19 para os povos originários da região. Para isso, desenvolveu uma cartilha. A gente não podia levar aquela comunicação que a gente estava assistindo na televisão para os nossos parentes, mas a gente tinha que levar uma comunicação que nosso parente pudesse entender o que significa a pandemia, né? O que é fazer o resguardo, o que é fazer o cuidado, o que essa palavra isolamento significaria para nós como povos indígenas. Elisângela Baré se destacou ainda pelo trabalho de combate à violência contra a mulher indígena. A gente tem promotoras legais populares indígenas, é uma formação, né, que busca atuar sobre o combate da violência doméstica, né, do nosso jeito. A gente não tem delegado, não tem polícia, não tem delegacia especializada. Então, a gente procura de levar para essa mulher indígena, né, conhecer essas leis, conhecer esses caminhos e conhecer quais são os modos, né, de fazer esse cuidado. Elisângela Baré quer mostrar que a sabedoria milenar e a medicina tradicional podem andar juntas. Lutando por tantas causas, o que você gostaria de ver hoje no mundo? Eu sonho, né, de ver nós compartilhando todo esse saber, né, todo esse conhecimento. Hoje a mudança climática, ela pede para todos, ela não pede só para os povos originários, ela pede para a humanidade para que a gente possa, né, ter esse cuidado com a mãe natureza, ter esse cuidado com as plantas, ter esse cuidado com os animais, né, ter esse cuidado com nós como seres humanos. Você acompanha a seguir aqui no Repórter Eco. 2 filósofos lançam um livro que trata do desafio de fazer do envelhecimento um processo contínuo de aprendizado. O envelhecimento é uma tendência global. A expectativa de vida está aumentando no mundo. Mas será que isso significa ter uma melhor qualidade de vida? Os filósofos Mário Sérgio Cortella e Terezinha Rios refletem sobre o assunto no livro Vivemos Mais, Vivemos Bem? A população mundial está envelhecendo. Em 2050, teremos 1 bilhão e 600 milhões de pessoas com mais de 65 anos no planeta, segundo a ONU. O
Brasil deve ocupar o 5º lugar na lista de países com maior número de idosos, já em 2030. Na América Latina e Caribe, a transição da juventude para a velhice está acelerada, o que fez a ONU declarar a década do envelhecimento saudável nas Américas. A ideia é que governos e sociedade civil se unam para melhorar as condições de vida dos idosos. Como está a qualidade desse envelhecimento? Como combater preconceitos relacionados com o avanço da idade? Qual a importância de olharmos para a nossa trajetória de vida? São alguns temas trazidos à tona por filósofos educadores num livro escrito a 4 mãos. Vivemos mais, vivemos bem? É um diálogo entre Mário Sérgio Cortella e Terezinha Rios, amigos há quase 50 anos. A reflexão sobre o envelhecimento abarca até a divertida divergência sobre como nomear os maiores de 60 anos. Ele não gosta de usar a palavra velho. Ele acha que seres humanos não ficam velhos, ficam idosos. E eu brinco com ele dizendo que não existe o verbo idosar. O verbo é envelhecer. Terezinha acha que o termo velho ou velha é mais amoroso, mais afetivo. E eu tenho preferido, nos últimos anos, trabalhar com o termo idoso ou idosa. Quanto mais idosa ela ficar, mais essa divergência vai aparecer. Diria ela que isso, que é a minha divergência, é mania de velho. Eu digo que não, que é de idoso. E como Cortella analisa o termo melhor idade? Uma pessoa com mais idade, ela será beneficiada pela ausência da obrigatoriedade do mundo do trabalho no cotidiano, que ela poderá ser cuidada e terá tempo liberado para outras coisas. Como isso em larga escala é ilusório, o termo acabou ganhando uma carga cínica. Tive várias melhores idades e tive várias piores. E hoje, já aos 70 anos de idade, portanto idoso e não velho, eu tenho momentos que são exuberantes e outros que são agoniantes. Os autores do livro querem que os leitores entrem no diálogo. A gente tem nesse nosso cotidiano, nessa roda viva, um viver distraído, concentrado só no cotidiano e não tomamos distância para olhar de um jeito mais atento. Eu gosto muito de uma afirmação que encontrei no livro de um jovem escritor português, João Tordo. As pessoas costumam falar em vida e morte. A morte não é o contrário da vida, mas do nascimento. A vida não tem contrário. Esse percurso é que tem significado. E não tem por ele mesmo, tem pelo que a gente dá a ele. A publicação convida a rever preconceitos. Numa sociedade que elege como critério exclusivo de sanidade a capacidade laboral no sentido de emprego e não de obra na vida, é claro que o preconceito é forte. Você olha o velho como uma pessoa que já passou do tempo. Isso em muitas sociedades. Felizmente, outras, a gente tem uma perspectiva de apoio. Há um provérbio que diz: quando um velho morre, arde uma biblioteca. O saber, a experiência acumulada, a partilha das vivências é algo fundamental, mas nem sempre considerado. As citações de livros e filmes em Vivemos Mais, Vivemos Bem reforçam que a arte enriquece a vida e pode ser um antídoto para a solidão experimentada pelos idosos. Muitos tentam combatê-la usando as redes sociais. Isso não acontece quando essas pessoas elas são trazidas para a convivência com seus filhos e filhas, seus netos e netas. O grupo de amigos se mantém. Estar sozinho não significa ser solitário. Viver melhor é viver com a capacidade de uma vida com sentido, com partilha, em que você entenda que tem relevância e que teve.
e que quando se for, do ponto de vista físico, ficará. Né? Ficará naquilo que é o afeto, ficará naquilo que é a ação que desenvolveu, aquilo que auxiliou. A mineira Terezinha Rios recorre a ditos da terra natal dela para lembrar: se a vida é curta, que seja larga. O importante é a disponibilidade para o convívio com os diferentes. No caso dos velhos, por exemplo, com sujeitos de outras idades, né? Essa é a vida que eu acho que vale a pena, a que é construída junto. O que Luciano de Crescenzo dizia, que eu gosto de trazer à tona, né? Humanos somos anjos com uma única asa, só voamos abraçados. Né? E, portanto, viver melhor é ter clareza disso e poder voar mais longe, né? Mais alegres, mais capazes e, ao mesmo tempo, mais relevantes. O Repórter Eco de hoje termina aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!